Olá, seja bem-vindo aqui à minha segunda aula da minha semana de tecnologia, onde a gente está desvendando frameworks, arquitetura, carreira. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a parte de ecossistemas, tá? Vamos desmistificar a parte do Java EE e a parte do Spring e entender qual que é a ponta do iceberg e o que você tem que dominar, certo? Então, vamos aqui para minha tela. A gente tem que começar a entendendo o que é um framework, tá? Se você tivesse que escrever o que é um framework, essas 2,5 linhas aqui é a resposta, tá? Um framework em desenvolvimento de software é uma abstração. O que é uma abstração? Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o celular. Tá? Tenho aqui o celular. Você não precisa conhecer todos os detalhes e como funciona cada parte interna disso daqui. Você só precisa pegar e usar os recursos. Você não precisa conhecer nada do que tem aqui por dentro. Você só precisa pegar e usar, tá? Então, isso é uma abstração dentro do desenvolvimento do software, tá? Então, ele une códigos comuns entre vários projetos. Então, o framework ele sempre vem acompanhado de uma união de vários projetos. Um exemplo disso, eu vou mostrar aqui a minha EAD aqui para vocês, a minha parte da minha plataforma, tá? Bem, qual que é a base da minha plataforma, no caso? Basicamente, é o Java, lógico, Spring, JPA, Hibernate, SQL, Postgres e no front-end, Bootstrap, JavaScript, Timeleaf. Pronto, é isso. Só que tudo isso é framework, tá? Que facilita. Então, além de ter toda o Java, toda a base, a linguagem Java funcionando por trás, se eu for ver aqui um pouco do Maven, tá? Um pouco dos frameworks, tá? E bibliotecas que eu estou usando, a gente vai ter aqui muita coisa, tá? Só que quando você coloca aqui, por exemplo, uma dependência aqui do Maven, tá? Às vezes uma dependência carrega mais 20, tá? Porque dentro dessa dependência tem uma classe que usa uma outra de outra biblioteca, que usa de outra biblioteca, que usa de outra, e vira uma bola de neve. É igual o Angular e o React, que você instala uma dependência, vem 200 dependências junto, às vezes, para você usar um calendário, tá? A única diferença é que com o Java aqui ele consegue ser 1000 vezes mais leve, certo? Se você já teve a experiência aí de querer instalar pacotes do Angular, você vai ver que o projeto fica com 300 MB para nada, tá? E quando você vem aqui na parte do Maven, né, você tem aqui todas as bibliotecas e dependências que são baixadas, tá? Olha aqui o tanto, tá? Esse arquivo aqui do post.xml aqui do Maven com essas dependências, ele baixa obrigatoriamente todas essas jars e bibliotecas e dependências para ser usado. O que eu uso, na verdade, o que o meu projeto deve usar de todo o poder de recursos que tem aqui dentro, tá? O que ele vai usar aqui não é nem 1%. Né? A minha plataforma não usa nem 1% de todo o poder que tem aqui nesses frameworks. Porém, você não consegue baixar só pedaços que você vai usar. Então, ele faz o download de tudo. Tá? Então, você pode ver que dentro de cada biblioteca você vai ter uma porrada de classes, tá? Que em algum momento minha EAD chama alguma classe que usa uma outra classe que usa uma outra classe, tá? Olha aqui.
o tanto. Aí você vem aqui, você abre um pacote aqui, tem 2, mas depois o outro aqui tem 200, tá? E assim vai. Então aqui basicamente a gente tem essas daqui que não tem nomes conhecidos, tá? São usados por trás, tá? Por trás dos panos. Então a gente tem aqui muitas bibliotecas usadas pelo Spring, pelo JPA, pelo TimeLeaf, etc. Tá? Mas eu vou falar aqui as mais importantes, por exemplo. Esse daqui é o Bucket, tá? 4J, eu uso para contra-ataque, tá? Para ataque de hater limit, etc. Aqui eu tenho a parte do Bootstrap, que aqui é usado pela Apache, etc. Aqui eu tinha implementado, por exemplo, para trabalhar com arquivo, com algumas coleções, com fluxo de dados, fazer o upload, etc. É usado essa parte do Commons Collection, tá? Aqui para usar algumas partes do YouTube, tá? Eu tenho uma conexão com a parte do YouTube, na API, onde eu consigo fazer o upload automático, etc, tá? E aqui vem a parte que de Hibernate, aqui pool de conexões, aqui uma parte de HTTP aqui para eu fazer o uso de uma API bem por debaixo dos panos, de uma forma mais crua ali, em alguns pontos. Aqui é usado pela iReport para fazer relatórios. Tá? Tudo isso daqui é para eu fazer conexões de API usando o JAX RS, tá? Eu consigo fazer conexões entre várias plataformas e servidores que eu uso por debaixo dos panos. Aqui é a parte do Jakarta, da parte de persistência, de e-mail que eu uso, e o Spring usa muita coisa por trás também, tá? Eu tenho a parte do Telegram, tem uma conexão do Telegram. Se você faz parte do meu grupo do Telegram, você vai ver que tem postagem automática lá, tá? Então tudo é um jarzinho, ó. Tudo é um jarzinho com N's e N's, ó. N's e N's classes, tá? Para você usar uma só, às vezes, se você precisar usa uma, já é obrigatório baixar o jar inteiro, a biblioteca inteira, tá? E aqui vem a parte de servidores também, Jersen também, para a parte de API, parte de JWT, para trabalhar com JSON, parte também aqui de alguns pontos que eu uso o OK HTTP3 aqui para conexões de API também, tá? E do Spring, o Spring, o tanto de biblioteca que tem aqui, do Spring, tá? Quando você fala Spring Boot e tal, mas daí tem um monte de bibliotecas, tá? Que é usada em conjunto, tá? Um monte. O Spring é o que mais tem, tá vendo? Tanto quando você configura a parte do Spring, o Spring Security, a parte de MVC, da parte de JDBC, Tomcat, do TimeLeaf, tá? Vamos descendo aqui, tem também para o TimeLeaf também, tem a parte do servidor Tomcat que é embutido. E aqui são outros, tá? Que são usados por trás dos panos por outras dependências, tá? Então tudo isso daqui, quando a gente fala em framework, o framework ele é pequenas bibliotecas, com parte de códigos e classe Java. E dentro dessas classes existem seus métodos. Tá? Vamos pegar aqui, vamos ficar mais claro. Vou pegar aqui, Spring, vamos ver, escolher uma do Spring aqui. O Spring Data JPA, que qualquer projeto a gente vai usar o Spring Data, tá? O Spring Data ele vai usar o JPA, certo? E você pode ver, que daí você tem um monte de classes e seus métodos, tá? Classes e seus métodos, certo? Basicamente, aqueles métodos que a gente usa quando está programando, eles estão aqui dentro, tá? Então, um framework, ele é o quê? Esse conjunto de bibliotecas que tem um conjunto de classes para facilitar o nosso trabalho e a gente usar dentro do nosso projeto. Bem, e tudo que eu te mostrei ali, tudo aquilo ali é feito
em Java. Todos os frameworks são feitos em Java, tá? Então, no caso aqui, tipo, esse framework ele pode ter o quê? Uma funcionalidade específica, por exemplo, existe o framework do Jakarta Mayo, por exemplo, que é uma biblioteca, tá? Que faz parte do ecossistema de frameworks do Jakarta, por exemplo, que eu uso para enviar e-mails, tá? E daí ele pode, você abstrai ele, você usa partes do recurso onde você vai ter configurações específicas para o teu projeto através do framework, tá? Bem, o que o framework ele te traz? Ele te traz agilidade, porque em vez de você fazer 300 linhas, por exemplo, para fazer um cadastro, para salvar no banco, com o framework você faz em 1 ou 2 linhas, você só passa um objeto, ou passa os dados. Então você vai ter uma agilidade, você vai ter uma produtividade. Facilidade depende do framework. Alguns frameworks são fáceis, outros frameworks são complexos, mas todo o ecossistema em Java ele vem ficando cada vez mais fácil de se usar, tá? Ao contrário de algumas coisas famosas como Angular, por exemplo, que deveria ter facilitado muito o trabalho do desenvolvedor, na verdade dificultou demais, né? Se você já fez um projeto em Angular, você vai ver que você precisa criar um projeto gigante, carregar 1 milhão de biblioteca, criar 1 milhão de arquivo para depois fazer uma linha de um componente de data, por exemplo, né? Então é muita coisa para fazer quase nada. Já a parte do ecossistema em Java, ele sempre foi focado em alta produtividade para sistema corporativo. Então você consegue fazer muito mesmo usando uma linha. Tá? Basta você conhecer. Se você domina a linguagem e você estuda o framework que está sendo usado, você faz muito chamando 1, 2, 3 linhas só, deixando para trás qualquer outra linguagem de programação. Tá? Então, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece da linguagem e de cada framework usado, mais fácil vai ficar o seu dia a dia de programador e mais rápido vai ser as suas entregas, tá? Então você vai ter o quê? Você tem agilidade, você tem produtividade, você tem facilidade, tá? Você tem segurança, por quê? São códigos testados no mundo inteiro, rodando em projetos do mundo inteiro, onde tem ali cobertura contra bugs, contra falhas, testadas e aprovadas pelo mundo inteiro, tá? Segurança ali, por exemplo, com Spring Security, que você configura um Spring Security dentro de um projeto seu, em poucas linhas, e daí você vai ter segurança contra 1000 tipos de ataques, tá? Apenas configurando o Spring Framework no seu projeto, né? Você vai ter segurança aí contra 1000 ataques já configurado de forma automática, tá? Faça manutenção, tá? Sim, por quê? Quando você tem uma arquitetura, você evita duplicação de código e os padrões de projeto que os frameworks têm, eles facilitam a manutenção do seu projeto, tá? Desde que você também pense e escreva o seu projeto também numa arquitetura fácil, entendível, tá? Para ser mantida também. Porque você usar um framework que é uma maravilha e você programar o seu código do teu projeto, da tua regra de negócio, de uma forma grotesca, um lixo que ninguém consegue entender, não vai ser fácil a manutenção, tá? Então a ideia do framework ele vem para agilidade, facilidade, segurança, fácil manutenção e produtividade. E você tem que ter essa linha de pensamento quando você vai escrever o seu código também, tá? Para você usar o framework da forma mais fácil, além de estudar e entender. Quanto mais você procurar aprender sobre um framework e estudar, entender ele, mais fácil vai ficar desenvolver um projeto, mais fácil vai ficar você descobrir quando usar alguma coisa para resolver um problema ou pensar numa solução, tá? De um projeto que vai aparecer no dia a dia para você. Então a gente tem um framework em mão, a gente tem tudo na mão, mas depende
que o programador domine muito bem a linguagem base. Não adianta você querer aprender um framework em JavaScript se você não sabe JavaScript, porque os frameworks de JavaScript, React, Angular, Vue.js, por aí vai, que a gente tinha visto já nas outras aulas, eles são todos em JavaScript por trás. Então você tem que dominar JavaScript para depois partir para conhecer os frameworks feitos em JavaScript, tá? Spring, JPA, Hibernate, por aí todos os frameworks do mundo Java, você tem que saber muito bem o Java para depois aprender os frameworks. Tá? Coloca na tua cabeça. Para aprender qualquer framework do ecossistema Java, JavaE, Jakarta, você tem que dominar muito bem a parte de Java, certo? Senão não adianta nada. E você tem que ter sempre em mente também aonde que o pessoal mais falha. É achar que o framework vai te dar performance a todo momento. E não. Se você, por exemplo, fizer lá um select from vendas, na tabela de vendas lá, usando o Spring, por exemplo, e tiver 1 milhão de vendas na tabela, ele vai carregar esse 1 milhão de registros, vai derrubar o teu projeto, vai consumir toda a memória, vai derrubar o banco, vai cair o sistema, vai derrubar o servidor. Porque o framework não sabe se ele tem que fazer isso ou não. Você está mandando, ele está obedecendo. Então, qual que foi o comando? Fazer um select from na tabela inteira de onde tem 1 milhão de registro. Então, você derrubou o teu projeto, tá? Então, e o que é uma técnica de performance? É carregar de 10 em 10. Fazer um select count, tem 1 milhão de registro? Ok. Divide isso então. Divide de 100 em 100. Divide por 100, por exemplo. Né? Quantas páginas você vai ter? Aí você carrega o quê? Página número 1 carrega de 0 até 100. Página número 2, daí se pedir a página número 2, né? De 2 até de 100 a 200. Depois de 200 a 300. Né? De acordo com o que o usuário vai mudando de página no front-end, ali você carrega lá da quarta página, quinta página. Assim fica extremamente rápido, extremamente produtivo. Não vai consumir memória, não vai carregar servidor, não vai carregar banco, não vai dar nenhum problema, não vai dar lentidão nem nada. Então, desde que depende do programador saber técnica de performance, tá? O que eu falei aqui, carregamento por paginação, é uma das mais importantes e uma das que resolve 90% de problemas de performance dentro de um projeto, tá? Então, não adianta você ter a melhor linguagem do mundo, não adianta você ter o melhor framework do mundo se você não sabe programar e fazer um projeto, tá? Se você não sabe, você vai aprender. Você vai aprendendo dia a dia, batendo, pesquisando, aprendendo com a gente que está querendo que te passe essa informação. Certo? Então, caso contrário, o framework é um sucesso, uma maravilha. Caso contrário, o framework ele pode se tornar um pesadelo se você não estudar ele e não saber programar e não dominar a linguagem, tá? Então, vamos para o nosso próximo item agora. Bem, a gente tem uma ponta aqui do iceberg, tá? Que quando a gente fala Java, você já cai logo em Spring ou você vai cair no JavaE, tá? E o JavaE, ele é o mesmo Jakarta EE, tá? Foi trocado de nome ultimamente pela empresa fundação do Eclipse, se eu não me engano, que cria toda essa parte do Java EE, do Jakarta, tá? E o Spring também, ele faz uso de muito que é construído dentro do Java EE e do Jakarta, tá? Então, assim, dentro do ecossistema Java, é um usando a biblioteca do outro todo momento. Então, daí você acaba tendo aquele monte de bibliotecas, igual eu mostrei lá dentro da minha EAD, tá? Então, assim, Java. Aprender Java é a ponta do iceberg, tá? A partir disso, você vai abrir as portas para o mundo. E quando fala em Java, a palavra Java é 1% de tudo, tá? Essa palavra Java, ela é 1% ali. Quando você começa a aprender o Java, você começa a aprender os frameworks do mundo, do Spring, do JavaE, do Jakarta, você vai ver que o negócio toma conta do mundo inteiro com os frameworks e com toda a arquitetura e todas as soluções que existem dentro do mundo Java, tá? Por isso que ele é um ecossistema, porque tudo que você imagina que pode ser produzido em arquitetura de software
o ecossistema Java tem para você construir tudo que você imagina, tá? Vamos para o nosso próximo item. Quando eu falo em construir tudo, imagina um simples aplicativinho para o teu celular que ele tira foto, por exemplo. Um simples aplicativo de envio de mensagem, um simples aplicativo de cadastro de usuário. Uma coisa simples. Imagina isso. Agora imagina todos os sistemas que você vê dentro de um computador, todas as redes sociais, sistema de laboratório, sistema da farmácia, sistema do mercado, sistema da lojinha da esquina, sistema bancário, sistema de streaming do Banco Itaú, por exemplo, Netflix, toda transportadora, tá? Tudo que você imagina. Sistema de finanças, sistema de contabilidade, sistema jurídico, de prefeitura, tudo que você imagina com o Java, com os frameworks você consegue fazer, tá? Por quê? O software em si, ele é regra de negócio e arquitetura. E o ecossistema em Java, tá? Ele te dá todos os tipos de soluções que você precisa para criar um software, tá? Você precisa da parte de mobile, tem no ecossistema em Java. Você precisa da parte de integrações entre sistemas, você vai ter dentro do ecossistema em Java. Você precisa de toda a parte para banco de dados, você tem dentro do ecossistema em Java. Você precisa trabalhar, por exemplo, streaming de vídeos e etc. Tá? Dentro da AWS, por exemplo, dentro do Azure Cloud, você precisa criar o teu próprio Netflix, vamos supor. Dentro do ecossistema em Java tem. Um sistema bancário como Banco Inter, Nubank, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que todos eles aí que eu citei são em Java. Então, você tem uma noção, iFood, tudo que você imagina que pode ser feito e colocado dentro de um sistema para rodar, para agilizar, tudo que pode ser feito em arquitetura de software, o Java tem. Por isso que ele é um ecossistema, tá? Só que você não vai ver a palavra Java escrito por aí. Você não vai ver a palavra Java escrito nas coisas. Tá? Você vai descobrir se você falar com alguém na equipe, ou se você já trabalhar nesse algum local, ou se tiver alguém pesquisando e trazendo essa informação para você. Tá? Aí você vai descobrir que no final, tudo aquilo ali que você usa todo dia, softwares que são usados no Brasil, no mundo, que move toda a parte de tecnologia, de cloud e de empresas do Brasil inteiro, é Java. Tá? Confirma isso um pouquinho. Vamos lá pro Google, que eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Ó, se você vir aqui no Google, a maioria dos sites, eles mostram qual que é a empresa que está anunciando, outras não, tá? Mas esse site aqui, ó, do Programator, se você vir aqui, ó, ver vagas, vai pesquisar aqui, por exemplo, Java, ó, tem Java E, Java E, ó, Spring Boot, Spring MVC, Spring Core, etc, tá? E assim vai, tá? Mas vamos lá. Como a base de tudo aqui é a Java que as empresas pedem, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem, você consegue ver empresas, ó, tá? Vendo o login aqui dela, o logo dela, você consegue ver, ó, e pesquisar depois no Google o nome dessas empresas para você saber o ramo de atividade de cada uma delas. Tá? Você consegue ver, pesquisar empresa que é. Aqui no LinkedIn, se a gente for aqui, ó,
vaga, programador Java, ó, no LinkedIn. Aí vamos aqui, ó, 31 vagas de Java aqui no LinkedIn, por exemplo. Tá? Vamos ver se a gente consegue aqui, ó, algumas, aqui é mostrado, tá? Ó, no PagBank, IBM, alguns pelo logo aqui você sabe, você consegue ver. Ó, aqui é o PicPay, tá? Viasat, você consegue ver que empresas são, tá? PagSeguro, ó, PagBank, ó, DBC Company, Meta, tá? Salt System, Doc, Clevertech, Itaú Unibanco, ó. Aí por aí vai, tá? Ó, as americanas, né? Então, olha aqui o tanto de vaga. As empresas, no caso, tá? Para você ter uma ideia do poder que é o Java, né? Então, você usa sistemas que é tudo em Java a qualquer momento. Só que você não sabe, porque não está escrito. Não está escrito. Tá? Agora, se você pesquisar uma simples pesquisa como essa, já te revela 31 mil lugares que usam o Java e, inclusive, tem vaga aberta. Tá? Grupo Boticário, Decision, Philips. Isso é uma maravilha. Né? Então, você que dominar Java, mas emprego tem para a vida inteira. Tá? Quando você tem aquelas pessoas reclamando de vaga, reclamando que não consegue, é porque elas não sabem procurar, desistem de forma fácil, têm preguiça de ir atrás ou preguiça de aprender. Tá? Vamos aqui para o nosso próximo item. Tá. E agora, existe 1 milhão de coisas. Alex, ainda estou perdido. 200 mil frameworks, 200 mil tecnologia, 200 mil requisitos, 200 mil empresa. Como que eu vou estudar e dar o start na minha carreira? Tá? Bem, é obrigatório para qualquer empresa de programação que trabalhe com um ecossistema em Java, tá? Eu acabei de te mostrar aqui nas aulas anteriores, né, no LinkedIn, tantas de empresa, pode ser qualquer uma, para qualquer negócio. A porta sua de entrada é dominar muito bem o Java e o PO. Então, esquece esse desespero de querer aprender um monte de framework ao mesmo tempo que você vai acabar fracassando. Você tem que saber construir pelo menos um projeto dominando muito bem o Java, o PO, dominando JPA, Hibernate, Spring MVC, Spring REST, SQL, HTML e JavaScript. Se o cara for um programador muito bom, já muito experiente, ele faz um sistema bancário inteiro só com isso daqui. Ele faz um foguete só com isso daqui. Desde que ele tenha conhecimento. E esse conhecimento vem com o tempo e com os anos de trabalho e estudo, tá? Isso é o mínimo que você precisa saber para entrar no mercado de trabalho, para você começar a ser chamado para as vagas de trabalho. O mínimo que você precisa saber para fazer, para entrar no mercado de trabalho, no mínimo, saber fazer um CRUD usando o Java, o JPL Hibernate, Spring MVC ou REST, SQL, HTML e JavaScript. É o mínimo que a empresa espera de você. Isso é o mínimo. Imprime isso daqui, espalha para todo mundo que o Alex está te falando. E qualquer empresa, o mínimo do básico, todo o sistema de qualquer empresa nasce com um simples CRUD. Começa com um CRUDzinho e depois vira um sistema gigante, um RP, um MVM, tudo tem a sua base.
tá? E para você dar o start na sua carreira, você tem que pelo menos saber isso daqui que eu estou te mostrando, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos para o nosso próximo item. Bem, na nossa aula, na primeira aula lá, a gente foi mais de 1 hora, né? Foi bastante conteúdo. Essa é um pouco mais direto ao ponto, procurei não falar tanto. Então já estamos aqui com 30 minutos já certinho e nós vamos continuar na próxima aula, tá? Onde a gente vai para a terceira aula, tá? Ontem a gente teve a primeira, hoje a segunda e amanhã vai ser a terceira. E a gente vai ver opções, tá? Opções que são mais usadas no mercado. Ó, opções de framework, ORM, que é o mapeamento objeto relacional, tá? Opções de framework MVC, opções de framework de API e stack de combinações comuns em projetos, tá? Eu preciso fazer um projeto. Qual que é uma stack mais usada no mercado? Por quê? Geralmente, um framework MVC, ele combina um front, um back e um banco de dados. Uma arquitetura REST, ele combina um front, um back e um banco de dados, tá? Então, para fazer determinadas rotinas, depende ali o tipo de solução, ele combina um grupo de frameworks que melhor trabalha junto ali, tá? Que normalmente satisfaz um grupo de regras de negócio, tá? Então, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? A gente vai ver combinações de framework ORM, MVC, frameworks de API e combinações de frameworks quando se fala em um projeto. E essas combinações, vocês vão ver que vai ter relação com as vagas de emprego do mercado também, tá? Então, finalizando aqui, compartilha, chama o pessoal para assistir essa semana aqui de tecnologia. Aquele amigo seu que fica falando bobeira, que está perdido. Então, o grupo da sua faculdade, o grupo de estudos lá, está perdido. Chama para assistir aqui a minha semana de tecnologia, porque é normal você ficar perdido. Tudo que você precisa é descobrir qual é o caminho certo, tá? E esse aqui é o meu objetivo, tá? Então, até amanhã na nossa terceira aula.